A gente falava sobre a entrevista de Haddad a uma emissora de TV, nessa mesma entrevista em que dizíamos o quanto ele ia falando sobre Lulinha e a oposição, Haddad falou também sobre a taxa das blusinhas. Essa sim, uma questão que pode ser agora uma pauta que pode avançar no Congresso. Abro aspas aqui para Haddad: o presidente Lula não queria cobrar, a taxa das blusinhas. A federal, quem introduziu foi o Congresso Nacional. O presidente Lula, não, ele queria e ainda falou, abro aspas para Lula: vou vetar se vocês aprovarem. Disse, qual o objetivo disso? Não era arrecadatório, era um pedido do varejo nacional para equilibrar o que vendido numa loja e o que vem de fora. Não tem nada a ver comigo. Ué, Ludmila Lins Grilo, fica tudo assim muito contraditório, hein? O Haddad, aliás, eu estava aqui lembrando daqueles memes do Haddad, parece que ele ficou muito incomodado na época, ele com toda a razão, ele ficou conhecido como Tachad, e a criatividade da galera não tem fim. Até hoje a gente fica recebendo aqueles milhares de memes com a cara do Haddad. Até eu lembro que na época alguém fez a minha cara com a cara do Haddad, assim, ficou um negócio muito engraçado. O Haddad não tem como mais se livrar dessa pecha de taxador. Acabou, assim, isso aí não tem como reverter, eu não vejo, assim, nessa vida, ele vai ter que nascer de novo. E agora tem essa pauta eleitoreira, assim, eu acho que se o Lula quis fazer essa retirada da taxa das blusinhas, agora eles vão ter que correr para fazer essa MP para que essa isenção da taxa possa valer ainda dentro do período eleitoral, porque a MP vai caducar em setembro. Eles vão ter que correr agora, porque senão parte do eleitorado, né, o consumidor ali final, que gosta de consumir esses produtos, né, de baixo custo, de menos de $50, vão sentir no bolso. E tem outras pautas também que vão entrar agora nessa corrida eleitoral, como, por exemplo, o PL da misoginia. A misoginia, eu penso que talvez eles estejam muito sensíveis de mexer nesse tema, porque é algo muito complicado que divide opiniões, e eu tenho sérias dúvidas se eles vão querer correr com esse tipo de assunto nesse momento. Eu acho que depois que passar a corrida eleitoral, eles vão se sentir bem mais à vontade, mas nesse momento eu tenho sérias dúvidas se eles vão tocar isso daí. Mas as blusinhas, não tenha dúvida, eles vão correr porque isso é bom eleitoralmente pro Lula. E tem outras questões aí que eles vão correr também, a questão do incentivo aos fertilizantes. Então, com isso, eles conseguem também ali apoio de um setor que naturalmente não costuma apoiar o PT, que é o setor do agro. Então, se eles correrem com essa pauta também dos fertilizantes, que é o Profert, o Programa de Incentivo à Indústria dos Fertilizantes, eles também conseguem um apoio do setor do agro. Caso o agro, não sei se o agro vai se dobrar a isso, mas seria um aceno ao agro, que é uma parcela do eleitorado que não costuma votar no Lula. Mas o Haddad é isso aí, ele vai viver, né, o resto da vida dele tendo que lutar contra essa pecha de taxador. E eu penso que essa guerra ele já perdeu. Já saiu na grande mídia, são mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. A Ludmila comentava, Paula Camacho, fui procurar aqui, desde 2023, então, Haddad, como ministro da Fazenda, adotou entre 30 e 37 medidas de aumento de carga tributária, elevação de alíquotas ou novas taxações específicas. Também, em entrevista, especialista político, economista, faz uma avaliação e diz que a taxa das blusinhas é a maior ameaça de impacto eleitoral para Lula. No momento, ela pode ter um impacto negativo na corrida eleitoral para o lado governista, por ter afetado as classes mais pobres.
Pois é, mas ele não estava pensando nisso porque em menos de 2 anos a taxa das blusinhas, né, o imposto de importação, porque a gente tem que deixar bem claro, existe o ICMS dos estados e existe o imposto de importação, que são 20% as compras de até $50. São duas coisas diferentes. Só com o imposto de importação, né, a taxa das blusinhas, o Lula arrecadou mais de 9 bilhões de reais em menos de 2 anos. E agora ele está dizendo que ele foi contra? Ora, se o Lula foi contra, por que ele não devolve esse imposto para as pessoas? Ele foi um erro, não foi um erro? Justamente o que o Haddad disse, o que Lula também falou, que era um erro a taxa das blusinhas, porque ia justamente pegar o mais pobre. Então devolva esses 9 bilhões para as pessoas que compraram, prove o que você está falando, senhor Haddad, senhor Lula. Mas não, né? Não é arrecadatório, né? O próprio Haddad disse durante a entrevista que não era um imposto arrecadatório, que era uma coisa que o varejo estava solicitando. Ou seja, papo para boi dormir, mais uma vez, porque a reforma tributária, e digo mais ainda, a reforma tributária que será implementada a partir do dia 1º de janeiro de 2027, terá agora também o CBS, que vai substituir outros 2 impostos. E o CBS também vai incidir sobre as compras internacionais. Então, se o Congresso não aprovar a suspensão da taxa das blusinhas até o dia 8 de setembro, além da taxa das blusinhas, que irá continuar, que irá voltar, na verdade, o ICMS dos estados, nós teremos também o CBS. Ou seja, na época do Bolsonaro, você tinha 0 taxas. Você não pagava nada nas compras até $50. Agora, a partir de janeiro, você poderá ter 3 impostos. Não 1, não 2. 3 impostos, sendo que no Bolsonaro era 0. Ou seja, eu ainda fico impressionada que há pessoas que ainda dizem que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Gente, os números não mentem. Olha as estatais, olha os impostos, olha como estão as contas públicas. Ou seja, não tem como comparar. E essa, para mim, o mais importante da taxa das blusinhas é demonstrar como eles mentem. Eles falam uma coisa, falaram mal da taxa das blusinhas, que o pobre que comprava, que a esposa do Alckmin, que a filha dele comprava, o Lula disse diversas vezes. Só que mesmo assim, mesmo falando, a atitude não condiz. Porque ele poderia ter vetado. Ele poderia ter vetado para demonstrar à população qual que era o intuito dele. Olha, o Congresso vai derrubar, o Congresso irá derrubar, mas eu estou vetando para mostrar que eu estou ao lado da população. Mas não. Provavelmente já estava vendido para o Congresso esse acordo. Então ele foi obrigado a aprovar. Ele falou uma coisa e fez outra. Então tudo isso pegou muito mal, porque a população, uma parte dela pode até ter acreditado na Janja que ela postou nas redes sociais. A taxação é para as empresas, não é para o consumidor final. Só que o consumidor final, quando foi lá, né, pagar, comprar, fazer as suas comprinhas nos sites chineses, estava lá a taxa de importação, que é justamente a taxa das blusinhas. Então, não adianta, o povo percebeu que eles mentem. Bianca, a chamada taxa das blusinhas, é bom deixar bem claro e traduzir, é uma cobrança de imposto de importação de 20% sobre compras com valor abaixo de $50. E essa medida, essa cobrança, vai retornar em setembro se a medida provisória sobre o assunto não for votada. Ela foi publicada em 12 de maio desse ano. A MP transferiu ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, competência para alterar as alíquotas do imposto de importação das remessas postais internacionais, inclusive reduzindo a 0 a tributação de até $50. No começo de julho, a medida foi prorrogada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e tem validade assegurada, como a Paula falou, até 8 de setembro. Para você ver, esse é o governo do povo. Vocês estão gostando desse governo que é do povo? Aquele que diz que é pela igualdade social, para que todos tenham acesso ao mesmo tipo de renda. Porque, assim, o que a gente vê é o retrato dessa hipocrisia. Sabe, como a gente até já ouve tanto falar, a coisa do comunista de iPhone. É bem isso mesmo, é essa hipocrisia, porque esse é o governo que mais explora, que mais oprime o povo.
as pessoas mais humildes, as pessoas que mais precisavam mesmo de estrutura, de não ser taxadas, de não ter tanto imposto. Mas é justamente o povo está aí, ó, cada vez mais sendo, né, ralado mesmo por esse governo e eles não param. Até mesmo essas medidas que eles fazem assim em época de eleição é tão feio, né? Que coisa feia. Só para realmente inglês ver, como se diz, é para aquilo que está nos holofotes e as pessoas precisam olhar e não pode passar batido isso. Exatamente por conta de tanta gente que fica dizendo e repetindo o que ouve na televisão, na grande mídia, exatamente por isso que está desse jeito. Porque as pessoas não querem encarar a verdade. A verdade é que esse governo que se diz do povo, é do povo, mas só para explorar o povo. É aí que o povo vira alvo, para exploração, para até essa opressão financeira. Gente, quem consegue prosperar nesse país, até a taxinha, essa taxa, né, que o Taxade está dizendo, puxa, o Lula não queria que fosse cobrada essa taxa. Puxa, não queria? Pois então não deu para perceber ele defendendo tão energicamente. Afinal de contas, foi algo assim que desde a promessa de 2022, né, nas eleições de 2022, ele falou que ele ia parar e acabar com essas taxas. E a realidade é bem o contrário. Então é importante que a gente possa perceber o que é a diferença do discurso e da prática. É muito evidente e não tem como não enxergar, só se você não quiser mesmo, só se você estiver ali com aquela trave nos olhos, e aí é um problema até espiritual. Essa é a verdade. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.